Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar a disciplina de física, tá? A disciplina de física, a física ela é dividida em 3 anos. Física do primeiro, segundo e terceiro ano. Dentro do conteúdo do primeiro ano, a gente vai iniciar com introdução ao estudo da física, cinemática, dinâmica, gravitação e estática, tá? Introdução ao estudo da física. Não tem como não começar, não falar, não estudar física sem conhecer um pouco da história, tá? Quando foi que começou? Quando foi que surgiu a física? A física ela teve início com os filósofos gregos, tá? Principalmente com Tales de Mileto, por volta de 624 a.C. O que aconteceu? Eles começaram a questionar e começaram a tentar descobrir o porquê das coisas. Saiu daquela parte de misticismo, tá? Da mitologia, onde tudo é justificado por meio de deuses e semideuses. O deus da agricultura, o deus disso, você choveu por causa do deus daquilo, tá? E eles começaram a se questionar e viram que nem tudo era da forma com que eles pensavam. Então, Tales de Mileto foi o primeiro a observar ele observou a propriedade elétrica da matéria ao perceber que uma resina vegetal fossilizada chamada âmbar atraía pequenos pedaços de palhas e folhas secas, quando atritadas com a lã ou peles de animais. Ou seja, a partir do momento em que você tem que eles perceberam que a resina liberada, né, a resina vegetal, quando eles passavam, entravam em contato com a lã ou com a pele de animal, eles viram que ao se aproximar, tá, das palhas, ele atraía a palha. Então ele começou a se questionar o porquê disso, por que acontecia esse fenômeno. Aí logo mais, tá, já depois de Cristo, veio os primeiros estudiosos, os primeiros físicos. Com eles a gente teve Nicolau Copérnico, tá, que desenvolveu a teoria do heliocentrismo, que é a teoria onde o Sol está no centro do universo e os planetas giram em torno deles. Depois tivemos Tycho Brahe, tá, que ele inventou equipamentos de medição para mapear os corpos celestes. Posteriormente, Galileu Galilei, ele desenvolveu o método científico, a forma de como as coisas deveriam ser estudadas e questionadas, tá? Descobriu também o movimento dos corpos em queda livre. O que é o movimento do corpo em queda livre? O corpo é o movimento, tá, de um objeto caindo. Podemos assim pensar. Isaac Newton, né, que veio aí com as suas leis tão conhecidas, tá, que é a primeira, segunda e terceira lei de Newton, ele conseguiu explicar por meio dessas leis como que os movimentos acontecem, tá? Depois com isso tivemos James Clerk Maxwell, tá? No qual ele uniu a eletricidade e o magnetismo e descobriu também a junção, ou seja, ele uniu a eletricidade e o magnetismo. Ele viu que com isso, né, com isso ele consegue provar a existência do eletromagnetismo. Posteriormente, Albert Einstein, tá? Que em 1905 ele conseguiu publicar as suas teorias, né? Teoria da relatividade restrita, o efeito fotoelétrico e o movimento browniano. Tá? Nesse primeiro vídeo, dentro da física também, eu vou falar um pouquinho como a física é dividida. A física é dividida em 6 sequências de estudo. Hoje a gente vai iniciar o nosso estudo com a mecânica. Tá? O que é a mecânica? A mecânica ela estuda todos os movimentos dos corpos. Tá? A mecânica, dentro delas, vão ser subdivididos em outras ciências, que é a cinemática, a dinâmica, a gravitação, a estática e a hidroestática. Posteriormente, temos também, dentro da física, a termologia. O que vem ser a termologia? É o estudo dos fenômenos térmicos, tá? Ou seja, vai estudar a termometria, calorimetria e a termodinâmica. Dentro da física também, vamos conhecer alguns conceitos, alguns fenômenos também ligados à luz. Tá? E o nome dessa ciência é a ótica, ciência ótica. E dentro da ciência ótica, a gente vai ter 2 subciências. Tá? Temos a geometria ótica e a ótica física. Vamos ver também o comportamento das ondas.
tá? Dentro da ciência ondulatória, da física ondulatória. Estuda as ondas e engloba, no caso, as ondas acústicas, a forma com que elas são, a forma como comporta as ondas sonoras. Temos também a eletricidade, que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos, tá? Como a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Por fim, temos a física moderna, que envolve a relatividade especial e também a mecânica quântica e a física nuclear. Então, essas são, no caso, as subdivisões da física, tá? E todas elas estaremos vendo, tá? Dentro dessa disciplina. Para a gente iniciar falando de mecânica, o primeiro estudo, tá, que vamos avaliar será a cinemática. Aqui eu tenho um mapa mental, qual eu consegui resumir, de forma, né, bem resumida, o que vem a ser a cinemática. Tá? A cinemática, aqui na definição, a gente pode ver o que vem a ser, o que estuda a cinemática. Tá? Ela vai estudar nada mais, nada menos que o movimento dos corpos. Tá? Independente de que forma esse corpo está se movimentando. Seja ele por uma força, seja ele por um impulso, tá? Mas para quê? Como é que eu sei que esse corpo está em movimento? Tudo depende aqui da velocidade, do espaço e da sua aceleração. Então a cinemática ela consegue envolver todas essas grandezas. Se não houver variação dessas grandezas, eu não consigo dizer que o corpo está em movimento. Tá? Então, o que é a velocidade? Para que eu possa determinar a velocidade, eu preciso conhecer o espaço. Eu preciso de um referencial. Por exemplo, como que eu sei que o objeto se movimentou? Eu preciso que, para que ele haja um deslocamento, ele haja uma variação de espaço. E como que eu sei que esse objeto se movimenta? Devido a um referencial. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um ponto de partida e aqui eu tenho um ponto que eu quero chegar. Tá? Vamos supor, por exemplo, que aqui esse objeto, ele está parado. Porém, que quando eu percebi, ele já tinha mudado de posição. Como que eu sei que esse objeto mudou de posição? Pelo meu ponto de referencial. Eu tanto posso utilizar essa caneta como um ponto de referencial, como eu posso utilizar essa caneta azul também como outro ponto de referencial. E como que eu consigo determinar a velocidade desse deslocamento? Vai ser por meio da variação de espaço. O que é a variação de espaço? Variação de espaço, eu chamei de ΔS, é igual o espaço final menos o espaço inicial, ou seja, a posição final do meu objeto, tá? Menos a posição inicial. Então, com isso, eu consigo determinar essa variação de espaço. E a partir do momento em que há uma variação de espaço, eu sei que vai haver uma variação de velocidade. Como é que eu determino essa variação de velocidade? A variação de velocidade, tá? Também tem um ΔV, é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. Aqui embaixo, eu tenho a seguinte observação. Se a velocidade é maior do que zero, significa que tem um movimento progressivo, ou seja, é um movimento contínuo, ele está indo. Se a velocidade ela é menor do que zero, significa que eu tenho um movimento retrógrado. Costumo dizer que o movimento retrógrado nada mais é que quando eu tenho um objeto voltando. Se eu tenho velocidade, consequentemente eu tenho uma aceleração. Tá? Então, aqui ele está falando, aparece quando há uma variação da velocidade. Se eu tenho uma aceleração maior do que zero e a velocidade ela é maior do que zero, significa que o meu objeto ele está em movimento acelerado. Assim como se a aceleração for menor que zero e a velocidade for maior que zero, também eu tenho um objeto em movimento. Tá bem? Movimento retardado, eu tenho a aceleração maior do que zero, velocidade menor do que zero.
Tá? Significa que eu tenho uma aceleração, porém a minha velocidade ela é um movimento contrário. Lembra que aqui quando eu te falei que a variação da velocidade ela pode ser movimento progressivo e movimento retrógrado, ou seja, movimento em que ele está indo ou movimento em que ele está voltando, tá? Aqui da mesma forma eu vou ter na aceleração. E isso dessas duas grandezas aqui dentro da aceleração, eu consigo explicar, por exemplo, as freadas dentro de um veículo, tá? A ré, por que o veículo dá ré, qual é a aceleração dele. Então, aqui dentro da aceleração eu consigo, tá, explicar esses fenômenos. Aqui dentro da cinemática, a gente tem, tá, aqui algumas fórmulas para a gente poder determinar. Essa é a fórmula da velocidade média. Qual que é a velocidade média? A velocidade média é igual à variação de espaço dividido pela variação de tempo. Qual foi o espaço percorrido? Se eu quiser calcular e determinar, eu ainda preciso dizer o tempo gasto para percorrer esse determinado espaço. Deslocamento eu consigo determinar pela seguinte forma. Espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes a variação de tempo. O que vem a ser essa variação de tempo? Tempo final menos o tempo inicial. Aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Velocidade eu consigo calcular da seguinte forma. Velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá? Posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Eu consigo determinar quando há, por exemplo, mudança na trajetória do meu corpo, do corpo no caso, tá? Eu consigo determinar por essa forma. Espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Temos também aqui a equação de Torricelli, quando eu tenho velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. E a aceleração centrípeta, quando é um movimento circular, a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Que é igual ao trabalho ao quadrado vezes o raio. Velocidade é igual ao trabalho vezes o raio. Então, essas aqui são as fórmulas utilizadas para determinar, para calcular, tá, a cinemática. Determinar a velocidade, a aceleração, o tempo, tá? Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que física nada mais é que um joguinho de quebra-cabeça. Quando você se depara com uma questão, você vai coletar as informações, vai analisar as fórmulas que você tem, as informações que a questão te dá e ver em qual fórmula o enunciado te dá. Tá? Como seria isso? Vamos lá. Eu tenho meu primeiro exemplo. Aqui eu tenho o seguinte. Um veículo automotivo acelera a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já consigo determinar que a minha aceleração, tá, é igual vamos chamar de A, é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Durante 5 segundos, ou seja, no intervalo de tempo de 5 segundos. A partir de uma velocidade inicial, ou seja, minha velocidade inicial, o meu V0, tá, é igual a 2 metros por segundo. A distância percorrida por esse veículo durante esse intervalo de tempo é igual, ou seja, ele quer saber o S. Ao analisar aqui as fórmulas, qual que é a fórmula, tá, que contém todas as informações que a questão me deu? A questão me deu aceleração,
tempo, velocidade inicial e quer saber o espaço. Essa fórmula aqui não pode ser, tá? Porque até mesmo ele quer descobrir o espaço e ele não me dá a velocidade média. Essa daqui poderia ser por essa? Não. Vou dizer por quê. Porque aqui ele tem a velocidade final, ou seja, a velocidade total. Eu não sei quanto que é, tá? A diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial. Muito menos qual era o espaço inicial. Tá? Apesar que o espaço inicial de deslocamento, a gente pode considerar que ele vai partir do ponto 0 até o ponto final, que é o que eu quero saber. A aceleração média poderia ser? Não, mas ele não quer saber a aceleração média, ele quer saber, tá, o espaço percorrido. Então, essa fórmula também já não serve para mim. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, ou seja, ela não tem nada a ver com a posição, com o espaço. Espaço, posição do movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, é um movimento que há variações. Eu tenho espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Olha só, quais são as mesmas as características, as informações que a questão me dá? Ela me dá aceleração, me deu tempo, me deu velocidade inicial e quer saber o espaço. Então, qual que é a fórmula que a gente vai utilizar? Essa daqui, tá? Então, vamos lá. Espaço é igual espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Agora é só substituir as informações. Espaço é o que eu quero saber. O espaço inicial, eu vou considerar ele como sendo 0. Por quê? Se eu tenho um veículo, no caso, certo? Vamos chamar que esse veículo está aqui estacionado, vamos supor que esse asterisco é o veículo, tá? E ele vai deslocar por um espaço, tá? Então, eu quero saber o valor desse deslocamento. Porém, esse veículo não vai fazer esse movimento reto, bonitinho aqui. Ele vai dar algumas... Então, já que eu já substituí os valores, tá? Vai ficar 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Multiplicando isso daqui, a gente tem 5 elevado ao 2, tá? Vamos começar pela potência. 5 elevado a 2 significa que é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. 50 dividido por 2, 25. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10, mais 25. Então, o espaço 25 mais 10 é igual a 35, tá? Olha só uma informação super importante. Cuidado com as unidades de medida. Se eu estou falando de espaço, a unidade de medida no sistema internacional, tá? A gente utiliza como sendo metro. Mas como que eu sei que aqui é metro? Tá? Eu tenho que observar todas as outras unidades de medidas, tá bem? Se, por exemplo, você tiver uma questão em que ela está em quilômetros, é necessário que você converta ele para que todos estejam na mesma unidade de medida. Igual o espaço, se a velocidade está sendo dada em metros por segundo, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, então, consequentemente, o meu espaço será dado em metros, tá? Depois vocês dão uma pesquisada aí como é que eu faço conversão de unidades de medidas, tá bom? Como a nossa aula ela tem que ser, não tem como a gente ser extensa, então eu vou pedir para vocês uma tarefinha, tá? Eu deixo aí para vocês fazerem as conversões de unidades de medidas, tá bem? Pesquisem aí.
O segundo exemplo. Um automóvel, ele parte do repouso e atinge a velocidade de 100 km por hora. Então, eu sei que a velocidade é de 100 km por hora. Em 8 segundos. Então, o tempo que ele gastou para atingir essa velocidade, tá? É de 8 segundos. Olha só o que eu falei para vocês. Velocidade sendo dada em quilômetros por hora, tá? Porém, e o tempo aqui está dando segundos. Como é que eu posso trabalhar qualquer fórmula com unidades de medidas diferentes? Tá? Primeiro eu vou ter que converter essa hora em segundos para depois converter o quilômetros por hora. Tá? Mas antes de fazer essa conversão, me digam aqui qual que é a fórmula que a gente vai utilizar. Eu tenho a seguinte questão. Ele quer saber a aceleração, tá? E ele me dá a velocidade e o tempo. Então, óbvio que a questão só pode ser essa daqui, certo? Onde ele tem velocidade é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Toda vez em que eu estiver uma unidade de medida diferente, tá? Em que, por exemplo, de quilômetros por hora, para converter isso para metros por segundo, basta eu dividir, tá? O valor por 3,6. Se fosse metros por segundo e eu quisesse converter isso, tá, para quilômetros por hora, eu iria apenas multiplicar. Então, eu vou fazer o seguinte. Velocidade é igual a 100 km por hora dividido por 3,6. 100 dividido por 3,6, se vocês jogarem aí na calculadora de vocês, ou até mesmo fizerem aí, vocês vão encontrar o seguinte resultado. 27,77. 777, tá? Então, vamos considerar isso como 27,78 metros por segundo. Então, agora eu vou substituir na fórmula. Considerando que a fórmula é velocidade, é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade que eu encontrei, eu vou considerar essa velocidade como sendo a velocidade final, tá? E não como a velocidade inicial. Nenhum veículo vai partir do princípio, tá? De que a velocidade vai começar dele 27,7. Tá? Ele precisa ter um impulso, ele precisa ter algo que o faça mover, tá? Então, vamos considerar essa velocidade final como 27,78, tá? E a velocidade inicial, ele saindo do zero, partindo do zero. E aí ele quer saber a aceleração. Se eu não sei a aceleração, eu vou chamar isso de A. O tempo, ele me disse que é de 8 segundos. Tá? Então, vamos lá. Letras para um lado, números para o outro. 27,78 é igual a 8A. Então, se esse fator está multiplicando, ele vai passar dividindo. 27,78 dividido por 8. Tá? 27 dividido por 77, ó, 27,78 dividido por 8, vocês vão encontrar o valor de 3,47, 48 por aí, tá? Metros por segundo ao quadrado, tá? Por que metros por segundo ao quadrado? Porque a aceleração ela é dada em segundos ao quadrado, tá? Então, esses são alguns exemplos de cinemática. Nosso próximo conteúdo, tá? A gente vai entrar agora um pouquinho na eletrodinâmica. O que é a eletrodinâmica?
Eletrodinâmica nada mais é a ciência, tá? Dentro da física, que explica todos os movimentos. Lembra que no início da aula eu falei para você que Isaac Newton, ele foi o precursor, tá? Da explicação, ou seja, ele propôs 3 leis que justificam, que explicam os movimentos, como que eles acontecem, tá? Lembra lá, não sei se vocês já viram a historinha, que Newton estava deitado debaixo da maçã e uma maçã caiu, tá? Com base da queda daquela maçã, ele conseguiu identificar as suas 3 leis. Tá? A primeira lei de Newton fala é a lei da inércia. Tá? Então, a primeira lei fala da lei da inércia. O que vem a ser a inércia? Tá? É quando você tem um corpo em movimento retilíneo variado, ou seja, ele sai do seu ponto de repouso e entra em movimento. Tá? Porém, para que isso aconteça, ele precisa de uma força resultante. Ou seja, eu tenho um veículo, esse veículo encontra-se, eu tenho um corpo e esse corpo ele se encontra em repouso. A partir do momento em que eu aplicar uma força resultante, eu vou ter a movimentação do meu corpo, do meu objeto. Tá? Então, ele explica na primeira lei, a lei da inércia, fala o seguinte: se eu tenho um corpo e ele está em repouso, significa que ele não está tendo movimento. Tá? Aí vem Newton e fala um pouquinho sobre a sua segunda lei de Newton, o qual ele fala que essa força resultante, tá? É o princípio, com base no princípio fundamental, essa força resultante nada mais é que a força resultante é igual à massa do objeto vezes a aceleração que ele é submetido. Tá? Toda vez em que ele fala, não sei se vocês observaram, que em cima aqui da força eu tenho uma setinha. Essa setinha, tá? Dentro da eletrodinâmica, não, perdão. Dentro da dinâmica, tá? Eu estou lidando com uma grandeza vetorial. É uma grandeza que, lembra que quando eu empurrei esse objeto, ele teve uma direção. Se ele teve uma direção, ao mesmo tempo eu vou dizer que ele teve um sentido. Ele percorreu, ele não mudou a sua trajetória dessa forma. Tá? Até mesmo que para que ele pudesse andar dessa forma, eu tive que aplicar a força em 2 diferentes locais. Eu apliquei uma em cima e outra embaixo para que ele pudesse ter esse movimento ondulatório. Tá? Então, toda vez em que eu estou lidando com força, tá? Eu tenho essas variações. E aqui onde eu tenho força 1, força 2 e força 3, seria mais ou menos isso, esse movimento que eu fiz. A força 1, qual que é? É essa em que eu aplico para baixo. Qual que é a força 2? É a que eu aplico para cima. E à medida com que eu faço esse movimento, eu tenho as variações de força. Porém, para essa força que eu consigo aplicar nesse objeto, ela não pode ser menor que o corpo, ou seja, que o peso do objeto, senão não vai haver movimentação. A força ela tem que ser maior para que eu tenha um movimento. Senão o objeto vai continuar sempre em repouso. Tá? Então, por isso que eu considero aqui a força resultante como sendo massa vezes a aceleração. Não adianta simplesmente eu aplicar a força e essa força não ter uma aceleração. Se não tem uma aceleração, eu não consigo fazer com que o meu objeto movimente. Então, o que vem a ser a sua segunda? A gente sai do princípio que o objeto está parado e aqui é onde, dentro do princípio fundamental, em que eu começo a exercer uma força dentro do meu objeto, tá? Para que ele possa caminhar, ou seja, para que possa haver um deslocamento. Tá. Aí ele observou dentro dessas 2 leis, tá? Onde há que eu preciso para que o objeto saia do repouso, eu preciso, né, aplicar uma força. Porém, que toda vez em que eu aplico uma força, eu tenho
o objeto também aplica uma força na minha mão. Esse é o princípio básico que ele explica dentro da sua terceira lei de Newton, tá? Que é toda ação possui uma reação. Ou seja, a força em que eu aplico no corpo, o corpo também vai aplicar em mim. Por que que acontece? Se eu aplicar uma força no objeto, o qual coincide com o seu peso, tá? Ou seja, o objeto vai empurrar a minha mão contrária de forma com que as forças se anulem, tá? Por exemplo, se você se depara com uma parede, a força que você, ao empurrar a parede, que você aplica, ela não se movimenta, porque a força da parede, ela é maior que a força que você está aplicando. Ou seja, a sua ação, você sofre uma reação da parede. Igual a porta. A porta, para que ela movimente, você também, se você observar, você realiza o movimento de ação e reação. Ação é você abrir a porta. A mesma forma que você aplica uma força na porta, a porta aplica uma ação contrária à sua força. Por isso que eu estou dizendo que a força, tá, modular de A e B é igual à força modular de B e A. Ou seja, é o mesmo princípio que eu expliquei para você. A força que você desempenha, para que elas sejam, tá, nulas, eu tenho que exercer uma força que seja igual ao peso do meu corpo para que ele possa, tá, para que elas possam se anular. Ou seja, não vai haver movimentação, porque a força que o objeto exerce na minha mão e a força que a minha mão exerce no objeto, elas são idênticas. Tá? Então, a mesma força em que eu aplico no objeto, o objeto aplica, tá, de forma contrária. Então, tem algumas considerações também em que o peso normal ele não forma um par ação e reação. Tá? Ou seja, nem sempre o peso, tá, vai estar relacionado. Se houve movimento, significa que uma força sobrepôs a outra, ou seja, uma força foi maior do que a outra. Tá? Agora, se eu, por exemplo, empurro um objeto e ele não está vendo movimentação, significa que a força dele, contrária, que ele está reagindo ao ser empurrado, certo? Está sendo maior do que a força que está sendo exercida. Tá? No caso, pela minha mão. Aqui eu tenho, o que é o peso? O meu peso aqui na Terra é o mesmo peso lá na Lua? Não, gente. Não vai ser. Tá? Então, o que é o peso? Peso eu não vou considerar como a massa do objeto, peso da gravidade. A gravidade, gente, uma curiosidade se ninguém sabe, em determinados pontos da Terra a gente tem algumas variações da gravidade. Em média, a gente pode considerar a nossa gravidade como um 9,81, 9,8. Tem autores também que consideram a gravidade como sendo 10 também. O que é a gravidade? Gravidade é a aceleração, tá, da gravidade. Tá? É quando você tem um objeto, por exemplo, e o seu peso, a sua força-peso, ela vai sempre ter uma variação para baixo. Por exemplo, eu estou segurando essa borracha, tá? Se eu soltar a borracha, a tendência dela é cair, porque o seu peso, a sua força-peso é exercida para baixo, graças à gravidade. Tá? Então, isso aqui eu tenho explicando o que seria eu estou explicando para vocês o que seria aí a força realizada pela gravidade. Então, força nada mais é que uma grandeza vetorial, tá? Que vai explicar pelo princípio de que força é igual a massa vezes a gravidade. Assim como também, tá, eu posso considerar isso como sendo o peso. Tá? Assim como o peso eu posso considerar. Tanto é que se vocês observarem aqui, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração e o peso é igual a massa vezes a gravidade. Sendo que a gravidade, ela é uma grandeza de aceleração.
Então, vamos para um exemplo. Um corpo com massa de 5 quilogramas, tá? Então, vou anotar, vou destacar já a massa desse corpo, que é de 5 quilogramas. No sistema internacional, tá? A massa pode ser dada em gramas também, tá? Ela é submetida a uma força de intensidade, ou seja, de 25 newtons. Ele está me dando a força, dizendo que é de 25 newtons. Qual que é a aceleração que esse corpo adquire? Ou seja, ele quer saber, ele me deu. Então, continuando, tá? Eu tenho aqui 25, que foi a força, 5 vezes que é a massa vezes a aceleração. Se eu tenho, né, um número multiplicando com uma variável, eu preciso isolar e passar esses valores, número para um lado, letras para o outro, tá? Então, eu tenho, se o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, por isso ficou 25 dividido por 5, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Por que 5 metros ao segundo ao quadrado? Porque se trata de uma aceleração, como a gente viu anteriormente no conteúdo de cinética. O próximo conteúdo, tá, é o conteúdo sobre a gravitação universal. O que vem a ser a gravitação universal? Tá? Quem desenvolveu essa teoria foi Kepler. Foi ele, por exemplo, que conseguiu explicar por que o Sol e os planetas, por exemplo, se mantêm sustentos no espaço. Por que eles realizam os seus movimentos, tá, na sua órbita. A primeira lei de Kepler diz o seguinte: as órbitas descritas pelos planetas são elipses, com o Sol ocupando um dos focos. Ou seja, o Sol ele está localizado, tá, no espaço, de forma com que ele exerce uma força gravitacional, ou seja, uma força de atração dos planetas. E os planetas eles vão girar em torno dele, não como um movimento circular, como uma circunferência perfeita, mas como uma elipse, certo? Aí, logo em seguida, nos seus estudos, ele conseguiu, tá, realizar e provar a segunda lei, que é a segunda lei de Kepler, que diz o seguinte: o segmento que une os centros do Sol de um planeta descreve áreas proporcionais dos intervalos de tempo e de percurso. Ou seja, aqui dentro da minha elipse, o Sol ele não vai ficar em movimento, o Sol não gira em torno de um planeta, tá? O Sol é fixo, como podemos assim dizer. Porém que na sua elipse eu não tenho, tá? Eu não tenho uma circunferência perfeita. Porém, eu tenho espaços mais curtos e espaços mais longos do Sol. Porém, o tempo gasto para que ele dê esse movimento, faça esse movimento completo em torno, tá, do Sol, ele é um movimento que é proporcional quanto ao tempo. Igual o tempo que eu tenho aqui, vamos supor, desse planeta, no tempo 1, é diferente do tempo 2. E aí eu consigo determinar por esse cálculo aqui, onde eu tenho as variações de tempo, que é o tempo 2, menos o tempo 1, eu consigo determinar aí a variação de tempo gasto para que ele saia dessa posição e se encontre nessa posição. Aqui eu tenho o periélio e o afélio. O tempo, por exemplo, para que ele dê essa volta, o que acontece? A gravidade, o centro gravitacional daqui, a força gravitacional dela é maior, que proporciona com que o tempo que ele tem de percurso aqui sejam proporcionais, tá? Não é tão diferente, não são diferentes, faz com que eles sejam proporcionais. Aí veio a terceira lei de Newton, tá? A terceira lei de Newton diz o seguinte: o quadrado do período de revolução de cada planeta ao redor do Sol é diretamente proporcional ao cubo do semi-eixo maior correspondente à trajetória. Ou seja,
ele está dizendo que o período, que é o tempo, podemos assim dizer, ao quadrado, é diretamente proporcional ao semi-eixo, ou seja, o menor eixo. Tá? Ou seja, a gente tem aqui o maior eixo e o menor eixo. Então, com isso, ele consegue provar para a gente que esse tempo da trajetória, tá? Ele é um tempo constante. E não um tempo, por exemplo, eu não tenho um dia com hora diferente. Um dia tem 24 horas. Tá? Então, com isso ele consegue provar aí as diferenças, os dias, os meses, os anos, tá? Por que é dia no Ocidente, tá? E aí Newton, ele explica aqui com relação à força gravitacional, tá? Eu tenho a força, a constante gravitacional, que é uma constante que não varia, uma constante fixa, certo? Vezes a massa do corpo 1, vezes a massa do corpo 2, ou seja, esse M maior aqui significa o corpo de maior massa. Quem que é o corpo de maior massa? O Sol, podemos assim dizer. O M minúsculo seria a massa do corpo 2. Qual seria esse corpo 2? Seria a massa de um planeta, por exemplo, tá? Dividido pelo quadrado da distância. E aí, com isso, eu consigo determinar a força em que o Sol exerce em cima da Terra, podemos assim dizer, tá? Então, e aí o que acontece? E essa força, à medida com que ela aumenta, ou seja, em que diminui aqui a distância do planeta para o Sol, ela se torna maior. Por isso, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, os solstícios de verão, os solstícios de inverno, tá? Onde os dias são mais longos, as noites mais curtas, são explicados exatamente devido à força gravitacional. Então, nosso conteúdo de hoje, tá? Encerra aqui com a gravitação universal. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí, sei que foi um pouquinho rápido, tá? Mas façam os exercícios da apostila, podem recorrer aos outros vídeos que vão mostrar um pouquinho mais de detalhes também para vocês, tá? Então, é isso. Nos vemos então na próxima aula.